Claro, muitas pessoas querem vir aos nossos seminários. Mas para vir ao seminário, principalmente se for em um lugar do poder, principalmente se for organizado por vários mentores, condutores da força, isso pode surpreender uma pessoa que não esteja preparada ou até chocar. Bem, em geral, ela pode simplesmente não ser capaz de lidar com tal fluxo de energia. Sabe, você pode comparar isso, por exemplo, com entrar num rio de montanha. Você já nadou num rio de montanha? Por exemplo, o rio Kato em Altai, se você já esteve lá. Às vezes fazemos seminários lá. E há um fluxo muito, muito rápido. Se você entrar num rio de montanha, por exemplo, apenas molhando os pés, você pode ficar em tal fluxo. Sim, ótimo. Se você for até os joelhos, você ainda vai estar em pé. Se for até a cintura, o fluxo já vai te arrastar um pouco. E se entrar num rio caudaloso da montanha até o pescoço, você será levado pelo fluxo. Realmente, no seminário nós temos esse conceito de ser arrastado por um fluxo. Isso significa que uma pessoa cai num fluxo muito forte, e que simplesmente pode não conseguir suportar. Sim. Se você é um bom, forte nadador, então pode nadar contra esta correnteza, e assim, vai conseguir resistir a ela, e o fluxo não a levará embora. Para conseguir fazer isso, você precisa preparar o seu corpo. É como se fosse para um atleta, por exemplo. Você quer correr uma maratona, por exemplo, de 30 ou 100 quilômetros. Essas maratonas existem, as pessoas correm 100 quilômetros e absolutamente não param. Então, se você pegar agora uma pessoa sentada em frente à TV, que está acostumada a passar o seu tempo depois de trabalho com batatas fritas, cerveja, futebol, umas séries na TV tenta mandá-lo correr 100 quilômetros, o que vai acontecer com ele? Logo depois de 100 metros ou 1 quilômetro, aquela pessoa simplesmente já estará exausta, com falta de ar, e até poderá ter problemas no coração. Ele simplesmente não vai aguentar isso. Por quê? Porque ele não está preparado. O corpo físico dele não está preparado. Para correr 100 quilômetros, ele precisa começar a treinar. Primeiro tem de correr 1 quilômetro, depois 2, 3, 4. Ou seja, aumentar gradativamente a carga, preparando o seu corpo, e tornando-o resistente o suficiente para que possa correr 100 quilômetros. Isso é possível, é real, e as pessoas fazem isso. Não há nada de extraordinário nisso, o nosso corpo físico é capaz de fazer isso. Mas para isso, temos de prepará-lo. No entanto, além do seu corpo físico, você também tem os corpos sutis. É exatamente com eles que trabalhamos nos seminários. Portanto, estes corpos sutis também têm de ser treinados. Você não pode simplesmente ir e receber um fluxo enorme e forte. Você simplesmente será levado pela correnteza do rio, percebe? Exatamente como aquele que decidiu, de repente, correr uma distância enorme, sem nunca ter treinado. Por isso, nós sempre recomendamos que uma pessoa comece com as nossas aulas antes do seminário, ou seja, aulas na sua cidade. Por exemplo, você começa simples. Você vê os meus vídeos no YouTube. Sim, ou seja, você assiste os meus vídeos, e talvez já esteja inscrita no meu canal do Telegram. Provavelmente, você já leu os nossos livros. Eu os recomendo muito, vou deixar um link na descrição, é totalmente gratuito. Leve como presente e leia. Talvez você já tenha participado de webinários, onde foram conduzidas práticas energéticas remotamente. Ou seja, você já está começando a se preparar, sabe? Isso é como o nosso corredor de maratona. Ele ligou um vídeo e começou a treinar em casa. Ele treina em casa numa esteira, ou faz alguns exercícios. Ou seja, você prepara-se gradualmente, só que com os seus corpos sutis. Temos apenas 7 corpos, contando o físico, e isso é realmente um trabalho grande e intensivo. Isso é mais do que preparar o corpo físico. Assim, você preparar os seus corpos sutis, primeiro estudando por conta própria, lendo os livros, e fazendo práticas energéticas, e participa de webinários. Isso tudo é completamente gratuito. Se você ainda não experimentou, eu recomendo muito participar dos webinários, fazer as práticas e ler os nossos livros. Isso é muito importante. A seguir, nós iremos convidá-las para as nossas aulas ao vivo. Porque os nossos representantes estão localizados em várias cidades e países. São mais de 32, 35 países do mundo, onde temos as nossas aulas, ou seja, temos muitas filiais. Você pode se inscrever, eu também vou deixar o link na descrição. E então, a próxima etapa da transformação mais profunda o aguarda, o ritual individual. Um ritual individual é um fluxo concentrado e direcionado de energia, do guia para você. O propósito de um ritual individual pode ser diferente: resolver uma situação específica, ajudar seus entes queridos, curar ou descobrir o seu propósito de vida. É a etapa seguinte do seu desenvolvimento espiritual, e é uma etapa necessária antes do seminário. Portanto, se você deseja uma transformação rápida e profunda, para ajudar a si mesmo e a seus entes queridos, um ritual individual promoverá uma mudança qualitativa e será um passo importante para o seu desenvolvimento.
Portanto, para resumir, mesmo que você já tenha lido todos os nossos livros várias vezes, assistido a todos os seminários online e saiba tudo, todos os vídeos de cor em nosso YouTube, em primeiro lugar, não deixe de assistir às aulas e, em seguida, passe para o próximo estágio, um ritual individual, se quiser crescer. Mas se você quiser participar de seminários ao vivo, onde milagres reais acontecem, onde a magia real é criada, onde seus superpoderes são revelados, então, participe das aulas ao vivo, regularmente, com o nosso representante, e passe por um ritual individual, preparando-se assim para o seminário. E quando você estiver pronto, isso será visto pelo condutor da força, será visto pela sua instrutora, talvez uma mentora, que ainda nem a conheceu pessoalmente. Ela já te sente, porque você está no fluxo, e então, você recebe a bênção para ir ao seminário. Ou seja, você está pronto, como se fosse o corredor de maratona. Ou seja, todos nós corremos 100 km, não 100 metros, mas corremos mesmo 100 km. Agora você vai aguentar, ou seja, seus corpos sutis vão conseguir receber esse fluxo. E mesmo que seja um fluxo enorme, mesmo que sejam as cataratas do Niágara, quando você abrir as suas mãos, você simplesmente poderá receber todo esse poder imenso, porque você está pronta para isso. É exatamente assim que preparamos cada pessoa, com essas etapas para o seminário. Porque temos uma responsabilidade enorme. Afinal, orientamos cada pessoa, diagnosticamos individualmente cada pessoa, considerando o estado energético em que ela se encontra, o karma que ela tem, o karma de sua linhagem. Ou seja, muitos pontos são levados em consideração para escolher o caminho individual que cada um percorre no seminário. Percebe? Temos centenas, milhares de alunos e cada um tem o seu caminho individual. Imagina! Durante as sessões individuais, você recebe algumas recomendações. Ou seja, a mentora pode te ligar e dizer: querida, você precisa fazer isso agora, mesmo sem a pessoa estar ciente ou saber previamente. Eu testemunhei pessoalmente quando um xamã saiu de repente, após o ritual, e disse: ligue para esta mulher, desta cidade, ela precisa passar por este ou adquirir um amuleto agora mesmo, e sentar-se com ele por algum tempo, e o espírito irá protegê-la e ajudá-la. Eu sei que assim os acidentes de carro foram evitados, pessoas foram curadas de doenças complexas, e encontros fatídicos aconteceram, levando ao nascimento de novos amores e relacionamentos. Percebe? Ou seja, os espíritos do plano sutil já sabem de tudo. E são eles que dizem aos condutores da força, xamãs, magos, sacerdotes, o que fazer. E os condutores da força começam a explicar em russo a uma pessoa o que tem de ser feito, nem sempre em russo, ou seja, pode ser outro país, mas vai ser na linguagem humana, e não na dos espíritos. Às vezes, nem todos conseguem entender. Eles podem dizer: o que eu preciso levar? Eu tenho de pegar uma pedra e ficar sentado aqui agora? Sabe, houve uma situação que foi a mais luminosa, que caracteriza e mostra como se manifesta a vontade dos espíritos. Temos uma aluna, que estava em um relacionamento com um homem, mas só depois descobriu que ele era chefe do crime. Ela não sabia disso logo no início, e começou a ter problemas. Bem, você pode imaginar que tipo de problemas. Eles ameaçavam matá-lo, ele estava sendo caçado. E ela, como a namorada dele, não sabia de todos os negócios dele, só sabia que ele era rico, próspero, generoso e cuidava dela. E os assassinos também vieram atrás dela. Isso foi uma situação real. Naquele mesmo momento, ela liga para suas mentoras, e percebe que está para ser morta. Uma pessoa que pode matá-la, agora sobe as escadas no prédio dela. E ela está trancada no seu apartamento, e não sabe o que fazer. Ela entende que esta porta simplesmente não vai lhe salvar, ele pode arrombar a porta, fazer qualquer coisa. Spankles igual em que ela e cursora ela sabia disso, e estava se preparando para isso, e ela perguntou às mentoras: o que eu devo fazer? Minha vida está prestes a terminar, é o meu fim. E a mentora lhe diz: começa a escrever uma poesia. Ela diz: você ficou louca? Imaginar, uma pessoa está diante da morte, e recebe a recomendação de escrever uma poesia. A mentora diz: escreva uma poesia, comece a escrever agora mesmo. Ela estava tão chocada e tão desesperada, que simplesmente não sabia mais o que fazer, e decidiu: vou escrever uma poesia antes de morrer. E ela, de fato, escrevia poesias muito bem, e cantava lindamente. Ela era cantora, e o parceiro dela a conheceu quando ela cantava num palco, e começou a cortejá-la. Disseram-lhe para escrever uma poesia, pegar um amuleto específico, colocá-lo em si, e começar a escrever uma poesia. Ela sentou-se e entrou no fluxo da criatividade, pegou os amuletos, objetos com espírito,
espíritos ajudantes, e começou a escrever uma poesia. Ao final, ela escuta tiros vindos da escadaria. Passado algum tempo, ela continuava com medo de sair de casa. Chegaram muitos carros de polícia, começaram as investigações, e o trabalho começou. A polícia foi bater a porta dela, ela observava tudo, que os carros de polícia haviam chegado, e ela abriu a porta. Acontece que naquele mesmo momento, um verdadeiro assassino realmente tinha vindo atrás dela. Mas, ela só soube depois da investigação, que esse assassino foi assassinado por outro assassino. Eles tiveram uma discussão ou algo parecido, e no final, o assassino que havia vindo atrás dela, fora morto no prédio dela. Isso saiu nos jornais, é um fato conhecido, mas ninguém sabia que ele tinha ido lá só por ela. Mas tudo acabou de tal maneira, que logo em seguida, ela veio imediatamente para os condutores da força, ela chegou na ecovila. Ela disse, ó meu Deus, eu estou pronta para servir, me leva. O que foi aquilo? Você pode imaginar como os espíritos podem salvar? Isso acontece no momento em que você escuta os condutores da força e os obedece. Você pode não perceber de imediato por que e o que é para fazer. Eles dizem para pegar uma pinha, ou uma pedra. Eles dizem para escrever uma poesia ou dizem para convidar tal e tal mulher, que você encontrará hoje. Eles podem te dizer, uma mulher de blusa vermelha ou vestido vermelho vai cruzar o seu caminho. Você deve trazê-la contigo para a aula. O quê? Que mulher em vestido vermelho? Ou seja, para nós, para nossa mente, é completamente incompreensível. Mas isso tudo está muito claro para os espíritos. Os espíritos explicam isso para os condutores da força, mentoras, xamãs, que dedicaram suas vidas a isso e compreendem esta linguagem. Não é nada fácil aprender esta linguagem. E depois, elas explicam o que precisamos fazer. Nós não entendemos o porquê, mas se ouvirmos os espíritos, cumprirmos todas as recomendações dos condutores da força, então começam a acontecer milagres incríveis. E assim acontece. Imagina! Então, pode acontecer uma situação em que uma pessoa já esteja a caminho do seminário, vindo de outra cidade, ou até de avião, vindo de outro país. Imagina! E podem te ligar e dizer, querida, você precisa voltar para a sua cidade com urgência. Como assim? Eu achava que era para eu ir ao seminário. Eu fui aprovada, abençoada e estou a caminho. Mas surgiu uma situação em que os espíritos disseram que você deve estar sempre na sua cidade e canalizar um fluxo importante através de você, compreende? Isso realmente acontece. Eu mesma fiz isso, tive algumas situações em que uma pessoa vinha de outro país me encontrar, e ela literalmente já estava voando no avião, depois no trem por algum tempo, e finalmente, pegou um táxi para chegar ao seminário. E eu mesma liguei para ela e disse que ela precisaria voltar, muito embora ela já tivesse feito uma viagem tão longa, pegando vários voos, um trem, um táxi. A pessoa tinha voado por mais de um dia, imagina? Teve despesas com bilhetes e tudo mais para esta viagem. E ela também já tinha entregado sua doação para o seminário. E eu digo, você tem que estar na sua cidade, você tem que voltar e realizar um ritual. Eu explico o que ela teria que fazer e como fazer. Ela diz, está tudo bem, eu obedeço, eu escuto a força. Ela retorna sem fazer qualquer tipo de reclamação. Porque sabe, muitas vezes nós humanos planejamos algo, temos nossas próprias ideias de como as coisas acontecerão. Quando não acontece da nossa maneira, logo começamos a reclamar, como, o quê, por quê? Aparece muita indignação, naturalmente. Entretanto, não é possível fazer isso com os espíritos, nem com a força, e eles não percebem isso. Ou seja, se a força lhe diz algo, você tem que obedecer. E ela voltou para a casa dela, fez aquele ritual que já lhe tinha dito, e era uma situação muito complicada, em que poderia acontecer uma verdadeira catástrofe naquela cidade. Havia uma barragem naquela cidade, que estava por arrebentar. Ela era a única condutora e mais poderosa da cidade, que possuía uma grande quantidade de espíritos e amuletos mágicos, e só ela poderia impedir essa catástrofe. Ela fez tudo o que eu lhe disse, nenhum acidente aconteceu, e na verdade, ela própria salvou a cidade. Sabem como os espíritos lhe recompensaram logo depois? Ela veio para o seminário seguinte, ela queria muito encontrar comigo e vir para o seminário, e eu a convidei para o seminário seguinte sem qualquer tipo de doação. Ela veio para cá e depois viajou comigo para as várias outras cidades, e foi a minha assistente mais próxima, e só depois ela voltou para a sua cidade, porque ela era uma condutora muito forte lá, uma verdadeira anciã da sua linhagem, e toda a cidade, toda a energia positiva da cidade repousava sobre ela. Imagina, porque tudo acabou tão bem? Porque ela não desobedeceu aos espíritos, ela não se ressentiu, ela não criticou, ela entendeu que se a força fala, então os espíritos sabem melhor, eles veem o futuro, eles veem o plano sutil, eles sabem o que tem de ser feito. Entende? É possível que você já tenha chegado ao seminário, você fez uma viagem até lá, e a sua mentora te dá um amuleto mágico e diz, querida, isso é para você, leve com você e volte. Você precisa estar na sua cidade, ou talvez seja melhor ir para outra cidade. E sabe, eu observei que as pessoas reagem de uma maneira diferente. Compreende? E se alguém começa a se ressentir e ficar insatisfeito, então os espíritos não lhe dão o presente que havia sido preparado para ele.
Porque os espíritos já tinham preparado o presente, e ele só precisa fazer um sacrifício, do seu esforço e tempo para receber esse presente. E a pessoa, às vezes, recusa muito diretamente. Eu já lhe contei sobre uma mulher que não obedeceu e não levou o amuleto com ela, e sofreu um acidente. Foi como se ela fosse salva apenas pelas orações de todas as pessoas do seminário. Portanto, tem que se ter muito cuidado. Nós somos pessoas, pensando com as nossas próprias cabeças, mas nem sempre somos capazes de compreender a linguagem dos espíritos. Para compreendê-la, você deve dedicar a sua vida a isso, precisa se tornar um mentor, precisa se tornar um xamã. Graças a Deus, você pode encontrar com os condutores da força que entendem a linguagem dos espíritos, e você pode perguntar a eles, ou seja, você faz sua pergunta aos nossos mentores, você faz uma pergunta para nós. E já sabe que nós agimos como os tradutores. Sim, isso significa que temos um trabalho como tradutores, conhecendo vários idiomas. E assim conseguimos explicar tudo para vocês. Não tenho certeza se ficou claro para você tudo o que eu disse, e espero que sim. Tentei dar alguns exemplos e analogias o máximo possível, porque a linguagem do plano sutil, este mundo sutil, é muito, muito forte e poderoso, onde tudo é criado, todos os eventos são predeterminados. É muito difícil explicar em palavras. Tudo isso deve ser experimentado. E para experimentar tudo por conta própria, é claro, você precisa participar desses seminários. Mas, você já sabe como chegar lá. Certo? Então isso é tudo, e caso vocês não tenham mais dúvidas, nos despedimos por enquanto, e se tiver, por favor, escreva. Escreva-me suas perguntas, encontre-me no Telegram, terei todo o prazer em responder-lhe. Se vocês se interessaram com tudo que eu disse, deem um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ativem o sininho para receber os melhores e mais recentes vídeos, e compartilhe esse vídeo com quem também se interessa por temas tão profundos. Eu sei que não existem muitas pessoas assim, mas você pode conhecê-los, com certeza. Lembre-se daquela mulher de vestido vermelho, então você precisa encontrá-la. Envie este vídeo para pelo menos 3 amigos, e você verá que milagres começarão a acontecer com você. Ajude os espíritos, ajude as pessoas, ajude a Deus, e então você conseguirá tudo o que deseja e ainda mais. Amuletos e talismãs para crianças, parceiros e pais. Expresse seu amor por eles com este amuleto. Registre-se aqui. Ritual individual para parentes próximos. Proteja seus filhos, parceiros e pais. Registre-se aqui.